Vamos falar do Cruzeiro a partir de agora, decisão no próximo sábado, Copa Sul-Americana, com uma mega cobertura da Rádio Itatiaia em Assunção, no Paraguai. A Itatiaia está preparando uma mega cobertura para essa grande final da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Racing, no próximo sábado. Antes, o Cruzeiro tem uma parada em São Paulo, enfrenta o Corinthians na quarta-feira às 11 horas da manhã, feriado, por isso o jogo às 11 horas da manhã, de São Paulo em voo fretado, o Cruzeiro parte para Assunção. Como que foi o domingo do Cruzeiro? Como que está sendo o domingo do Cruzeiro? Emerson Pansieri, boa tarde, Pansi. Grande abraço pra você, ótima tarde também, pra quem nos acompanha aqui no Bastidores, Ale Oliveira, todo mundo que tá ligado na Itatiaia. O Cruzeiro então, domingo de trabalho na Toca da Raposa. Amanhã tem mais janela de treino, né? Tem a janela de treino também de terça-feira, e aí o time viaja à tarde rumo a São Paulo para esse duelo contra o Corinthians. Duelo contra o Corinthians então na quarta-feira às 11 horas da manhã, Campeonato Brasileiro batendo a porta, e depois no sábado, dia 23, é a grande final, a grande decisão da final da Copa Sul-Americana. Vai ser uma emoção danada, hein? É um grande jogo, com certeza, o torcedor nessa expectativa e nessa ansiedade. Agora, deixa eu trazer aqui no Bastidores uma fala importante do Matheus Pereira. Matheus Pereira, 9 gols, 15 assistências, e aí foi questionado ele até pela Conmebol, um programa da Conmebol, e a pergunta foi o que significa para ele ser o camisa 10 do Cruzeiro, né? Camisa 10 do Cruzeiro, que não é para qualquer um. E vamos ver então o que ele respondeu, vamos acompanhar as palavras do Matheus Pereira. É uma honra, uma gratidão. Aí vai da cabeça de cada um. Às vezes tem muitas pessoas, muitos jogadores que sentem o peso da camisa, né? Eu levo de uma maneira diferente. Sou um cara agradecido a Deus, abençoado, então assim, eu levo com muita honra, muita gratidão. Para mim é um privilégio, eu sempre vou dizer isso, é um privilégio representar o Cruzeiro, sabendo que essa camisa tem muita história, o número 10 tem muita história. Cada vez que eu entro em campo, cada jogo, cada detalhe, eu tento jogar sempre o máximo para retribuir, fazer o meu melhor sempre, com gratidão. Assim que eu levo a vida, assim que eu levo essa camisa, assim que eu levo esse número, e assim que eu vou levando a cada dia. Esse então, o Matheus Pereira, falando sobre o peso e o quanto é feliz de jogar no Cruzeiro. Jogador que, quando tá inspirado, realmente conduz esse ataque do Cruzeiro. O Matheus Pereira, que é o segundo que mais atuou com a camisa do Cruzeiro. O primeiro é o William, com 55. Matheus Pereira tá fora do jogo contra o Corinthians, suspenso com o 3º cartão amarelo. Mas, repito aquela informação que eu trouxe aqui na sexta. Todo o grupo do Cruzeiro, todos os atletas viajam para essa maratona fora de Belo Horizonte, São Paulo e Assunção. Daqui a pouco eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer, Pansieri, mas antes, falando com o Alê sobre esse jogo contra o Racing em Assunção, essa vitória contra o Criciúma também deu uma clareada no Cruzeiro, né? Não só a vitória, Damião, mas eu acho que o desempenho no primeiro tempo, que foi muito bom, né? Era para ter feito 3-4 no primeiro tempo. Eu acho que ali foi o melhor momento do Cruzeiro. Mineirão lotado, torcida acreditando. E eu acho que foi o melhor momento do Cruzeiro com o Diniz. Foi esse primeiro tempo aí contra o Criciúma, no segundo tempo caiu, porque é difícil mesmo, e a gente viu isso inclusive contra o Flamengo, onde o Cruzeiro até começa bem o jogo, mas ele não consegue sustentar, porque fisicamente fazer tudo que o Diniz pede é muito complicado, porque você tem que ter muita movimentação. Para você ter aquela posse de bola, que é com jogadores mais próximos ali, você sempre tem que ter 2 opções de passe para o cara que tem a bola, e isso é desgastante, e ainda você tem que marcar a pressão para retomar a posse. Então, contra o Flamengo sustentou pouco, 20 e poucos minutos, depois não conseguiu mais, e contra o Criciúma sustentou durante o primeiro tempo, não aguentou a segunda etapa. Talvez aí o X da questão, além de tentar suportar por mais tempo, né, esse estilo de jogo, é você traduzir em gols esse melhor momento, né? Como você disse, contra o Criciúma, poderia ter feito 3 ou 4, se faz 3 ou 4, aí você tem o jogo controlado. Mas não foi isso que aconteceu, no segundo tempo tomou um sufoco. Então, acho que o Diniz deve estar trabalhando isso, mas sem dúvida que a vitória trouxe algum conforto, alguma confiança e principalmente o desempenho no primeiro período, viu? O Racing entra em campo hoje, né? O Racing joga hoje, joga pelo Campeonato Argentino contra o São Lourenço. Ô Emerson Pansieri, o Cruzeiro vai ficar de olho nesse jogo, de olho no Racing, né?
De olho no Racing, sim, sabe por quê? Porque o Racing joga hoje contra o São Lourenço pelo Campeonato Argentino. Essa partida às 5:30 da tarde no campo do São Lourenço. E aí o Racing deve ter um time principal, não deve ser problema para esse confronto contra o São Lourenço. O Racing, que é o terceiro colocado no Campeonato Argentino, 37 pontos, 22 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, e vai querer também fazer uma vitória, vai querer buscar esse resultado para encostar no Huracan, que é o segundo colocado do Campeonato Argentino. Então, por isso, deve mandar time forte para buscar esse resultado e depois descansa. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga na quarta. Na quarta, o Racing não vai jogar. Por isso, é uma diferença aí, o Cruzeiro podendo fazer esse time mesclado, esse time alternativo. Já o Racing pode mandar o time principal para esse confronto do Campeonato Argentino. Em relação ao Cruzeiro, vamos esperar como é que vai ser a situação, por exemplo, de alguns atletas. Álvaro Barreal, será que vai ficar no banco de reservas contra o Corinthians? Será que começa o jogo? Será que vai ser preservado para a partida contra o Racing? E aí o atleta para entrar no decorrer da partida, vamos aguardar nessa situação aí do Álvaro Barreal. Vamos ver como é que o técnico Fernando Diniz também vai arrumar esse meio campo ofensivo e o ataque, se vai colocar algum garoto, se vai, por exemplo, colocar Teves, alguma coisa nesse sentido assim, até porque esses garotos vêm treinando, Kaique Kenji também, a garotada, os crias da Toca também sendo acionados pelo técnico Fernando Diniz nos treinos. Vamos ver como é que vai ser a composição do banco de reservas e qual time o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo para esse duelo contra o Corinthians. E essa é a pergunta que farei para você, Ale Oliveira. Ok. O Cruzeiro tem esse compromisso contra o Corinthians na quarta-feira. Ele joga com o time reserva porque vai decidir sábado contra o Racing, ou ele joga com o time titular contra a equipe do Corinthians porque tem que levar o psicológico também, uma vitória para Assunção. Eu acho que o titular não, porque, por exemplo, tem jogadores, eu vou citar o caso... Meio barro, meio tijolo. Exatamente, o caso do Matheus Pereira, né, que é o jogador mais talentoso do time, que teve uma queda de produção e tal. O Matheus Pereira, na temporada passada, né, 2023, ele fez 15 jogos. Na retrasada, 13. Na anterior, 8. Sabe quantos jogos o Matheus Pereira fez nessa temporada, ô Damião? 54. Então, assim, ele não tá nem acostumado a ter esse ritmo de jogos aí. Então, é um cara que precisa ser cuidado. Outros jogadores que você não tem substituto, ou seja, se o cara tiver algum tipo de problema clínico, né? Se sofrer algum tipo de lesão que você não tem como substituí-lo, e aí eu posso colocar tranquilamente, por exemplo, o William na lateral direita, né? Que você não encontra substituto nesse elenco, eu acho que devem ser preservados. Agora, o Pance falou bem, né? Você tem jogadores que têm uma minutagem menor, principalmente depois da chegada do Diniz. É o caso do Barreal, é o caso do Lautaro, é o caso do Lucas Silva, que ganhou moral com o treinador. O Wallace parece que é o incrível caso do homem que nunca fica em forma, né? Que ele tá aí já tá há um tempo. Já tá acabando a temporada. Daqui a pouco ele tá de férias e o homem não tá pronto ainda. Já acabou, já. Então alguns jogadores eu acho que precisam de minutagem, outros não. Então acho que vai ser avaliado assim, caso a caso, mas eu já adianto que eu não levaria todo o time para jogar não contra o Corinthians.